Entra no meu Instagram. SS. Aí. Está no Store ou não? Ah, tá, depois salva. Ah, salva. Mostra pra gente. Boa noite. Pedimos a todos que silenciem seus celulares. Sou o Dr. Geraldo, eu vou ser o mestre de cerimônia de vocês aqui hoje, sou secretário adjunto da 38ª subseção. Boa noite, Advocacia e Cidadania, sejam todos muito bem-vindos. É com honra que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, localizado no município de Santo André, tem o prazer em recebê-los para essa noite memorável, reservada a todos nós uma brilhante palestra. É a palestra de lançamento da Comissão de Direito Espacial e Ciências Afins. Eu gostaria de convidar a presidente da Comissão de Direito Espacial e Ciências Afins, da OAB de Santo André, doutora Paula Roberto, e passar a palavra a ela. Pessoal, assim, ó, foi muita luta chegar até aqui, né? Geraldo sabe, alguns colegas que estão aqui sabem, é até emocionante porque o direito espacial e a ufologia e a exopolítica ainda não é discutida no Brasil. Então, só para contextualizar, esses dias, ontem eu recebi a ligação do pessoal do direito espacial, querendo perguntar do nome da comissão, né? E aí eu falei que eu ia falar aqui na live, né, para eles entenderem. A princípio a comissão seria de Direito Espacial e Exopolítica e Direito Galáctico. Depois, o projeto foi aprovado pela OAB, porém o nome não foi aprovado Direito Espacial e Ciências Afins. Por quê? Porque o Direito Espacial engloba outras coisas, e a exopolítica, direito galáctico e as ciências afins engloba outra coisa. O projeto daqui não é focado só em exopolítica, não é focado só em direito espacial. É ciências afins porque engloba várias coisas. E aí, eu fiquei assim, aconteceu várias coisas para esse evento, tá? Até o auditório ia ser reformado, a gente acabou perdendo público por conta de um evento que vai ter agora aqui no município de Santo André. E tudo isso para a gente desacelerar, para a gente desacreditar, para a gente não seguir em frente. Mas como dizia meu pai, e que é um momento que eu sempre lembro dele, eu sou uma baixinha briguenta, então eu não desisto, né? E ele faz muita falta nesse momento, porque ele teria muito orgulho de mim. Ele teria muito orgulho de mim. Eu não desisto diante dos desafios. Foi difícil chegar aqui, só eu sei, né? E eu queria dizer para vocês, vão haver desafios, principalmente aos membros da comissão. A gente vai transpor, e mesmo que eles impeçam a gente de falar de direito espacial, que no futuro vai ser uma coisa que vai se unir, o direito espacial, a exopolítica, eu penso assim, ó, ultimamente a gente viu falar do 3I Atlas, todo mundo viu falar, né? E muitos cientistas da NASA entendem que ele não é simplesmente um cometa, que ele pode ser uma nave. Caso o 3I Atlas tivesse feito contato com nós, quem queria tratar desse assunto? Se não o direito espacial, o direito do espaço, né? Mas aí a gente vai seguindo nessa luta, não é fácil. Eu me espelho nesses ufólogos que estão aqui há muito tempo, né? O Edson, o Saga, o Ivan, que mesmo desacreditados por muitas pessoas, continuaram firmes. E a minha comissão, ela não vai falar só de ufologia, ela vai falar do desacobertamento, ela vai lutar por aqueles que foram desacreditados pela sociedade, sofreram, ela vai falar sobre um monte de coisas, até de
de sociologia, psicologia, por isso que a gente tem uma psicóloga na equipe. Então, o direito vai visar o futuro. Então, eu acho que esse é um grande passo. A gente está aqui para iniciar um projeto e esse é um marco histórico no direito do Brasil. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês entenderem um pouco o que é a comissão. Tem alguém lá? Há momentos na história em que o olhar humano precisa ser levado, além das fronteiras do visível, além do que julgamos possível. É neste ponto, entre o conhecido e o extraordinário, que nasce a coragem de inovar. A OAB de Santo André dá um passo pioneiro histórico, sob minha ousadia. Sou advogada, meu nome é Paula Roberta Lourenço. Nasce assim a proposta da primeira Comissão de Direito Espacial e Ciências Afins do Brasil. Um espaço de estudo jurídico e científico dedicado à exopolítica e à ufologia. O Brasil, que já foi palco da Operação Prato, da Noite Oficial dos OVNIs, Varginha, Caso Cláudio e outros, agora se coloca na vanguarda mundial. Discutimos soberania sobre materiais de origem não humana, diplomacia galáctica, exolinguística e os reflexos desses novos horizontes, sobre o direito internacional e os direitos humanos. Por quê? Porque o direito não é apenas a ciência das normas. É um instrumento que antecipa o futuro, que protege o humano diante do desconhecido e que transforma a curiosidade em responsabilidade, esperança em legado. Enquanto a humanidade erguer os olhos para o céu, o direito e nós da comissão estaremos lá, não como limite, mas como ponte entre o que somos e o que ainda podemos nos tornar. Esse é o marco histórico da história do Brasil. Importante estar registrado isso, né? E agora vamos seguir sem medo e, assim, com coragem, para enfrentar todos os obstáculos que ainda vão vir, todos os julgamentos. Como os nossos ufólogos aqui, que foram sempre resistentes a tudo que fizeram e tudo que tentaram contra. É com respeito e reverência que convidamos para compor essa igreja à mesa a presidente da Comissão de Direito Espacial e Ciências Afins, doutora Paula Roberta Lourenço. Convidamos também o expositor Edson Boaventura para compor a mesa. O expositor Suzelito Gonzaga para compor a mesa. Gostaria de agradecer as autoridades que estão no respectivo cerimonial. Dr. Edson Ferretti, diretor da OAB, diretor da prerrogativa aqui da OAB 38ª Subseção. Dr. Denis Castro, diretor da Ação Social. Dr. Hector Leão, presidente da Advocacia Nativa. Doutora Aline Romagnoli, ex-vice-presidente da 38ª Subseção e hoje diretora do PROCON. Reinaldo Torres Júnior, superintendente do Instituto de Previdência de Santo André, e Luana Ferlauto, diretora jurídica do Instituto de Previdência. Passamos novamente a palavra à doutora Paula. Vamos agora pedir a palestra do Suzélio Gonçaga, né? E pedir para, agradecendo mais uma vez a 38ª Subseção de Santo André,
por esse privilégio, por esse momento de conhecimento a todos. E peço agora para descompor a mesa. Se o Edson quiser ficar também, não tem problema. E aí a gente já começa com a palestra do Suzélio Gonçaga. Suzélio Gonçaga, o tema abordado é o potencial do ufuturismo brasileiro e o maior congresso de ufologia do país. Com mais de 38 anos de experiência, pioneiro na ufologia em Peruíbe, idealizador de congressos de ufologia desde 1989, responsável pela inclusão dos eventos no calendário turístico e pela criação da CE sobre ufuturismo. É referência nacional e ex-consultor da revista UFO. Vamos dar uma instrução aqui desse aqui. Boa tarde ou boa noite? Boa noite, gente. Estão fazendo bullying comigo, mas é que eu quase não aviso, né? Porque quando vão falar o meu nome, Sucelito, Suceto, Sucelita, o pessoal não consegue falar. É Sucélio Gonçaga. Por isso que eu uso como lá no Japão, o meu primeiro sobrenome, que é Saga. Eles já me chamam de Saga, já não tem problema, não tem bullying. Então, eu sou de Peruíbe, litoral do estado de São Paulo, estou lá há quase 40 anos, né? Dentro da ufologia, eu estou há mais de 40 anos também, né? Não sou tão jovem assim, né? E dentro da parte só de evento ufológico na cidade de Peruíbe, há 25 anos, e dentro de todo esse tempo, o meu irmão Edson Boaventura está comigo, está com a gente tinha um grupo muito, muito forte, eu, o Edson, o Dino Nascimento, o Paulo Anipo, o Jamil, Henry, quem mais? Vamos lá, o Joseph, que inclusive faleceu agora há 15 dias atrás, mais ou menos, né? A gente é uma galeria muito grande. O Aldo Novo aqui, que acho que todo mundo já conhece, o precursor, né, daquilo que vocês falam, a lei da atração, né? E esse tema de ufologia, ele é um tema muito, vamos dizer assim, talvez até perverso, porque ele é uma faca que corta dos dois lados. Porque, na verdade, não deveria chamar ufologia, UAP, nada, deveria chamar segurança nacional. Porque envolve segurança nacional. Tá? Eu sou neurocientista, tá? Sou formado em neurometria, sou técnico de ressonância magnética quântica. Aliás, eu tenho 350 formações técnicas, certificações. Mas hoje eu atuo mais nas áreas de hipnose clássica. Na verdade, eu atuo mais hoje na parte de mesmerismo, tá? E HNV, hipnose não verbal. Mas a gente, inclusive, dá cursos por aí, tudo. E sou estudante de física nuclear do plasma com o Mehan Tabacoli Cash, do Instituto Espacial KSSI da Áustria. Há 10 anos eu tenho 2 aulas por semana no horário europeu, às 4 horas da manhã. Tá? Então não venham querer falar coisas que não tem a ver com a parte astronômica, que quando entra na parte de quarto estado da matéria, a física do plasma e a física nuclear, porque eu tenho um bom conhecimento nisso. Inclusive eu tenho um laboratório em casa de física do plasma, tá? E sou terapeuta holístico. Então, assim, a minha área é a parte cerebral e a parte fisiológica, a parte bioquímica e a parte fisiológica, tá? Não divulgo muito, porque prego que se destaca, toma uma martelada. Chegou atrasado, mas chegou, Pacatini, meu irmão Pacatini. Esse é o cara do caso Varginha, a gente conhece a aventura. E a ufologia para mim sempre foi um hobby. Eu não sou profissional na ufologia.
não sou influencer. Eu sou palestrante e sou pesquisador. Entendeu? Mas sempre foi como hobby. Eu nunca ganhei dinheiro com isso. E não ganho dinheiro com isso. Acabei de fazer um evento agora para mais de 300 pessoas, com mais de 18 palestrantes, que veio de todo que é lugar do Brasil, inclusive de fora do Brasil. Sucesso total, unindo, que eu chamo dos 4 pilares da ufologia: a parte científica, a parte mística, tá? A parte básica, que é a parte da filosofia, e a parte da arte, ciência, filosofia, arte mística, que para mim que é a base hoje de uma ufologia séria. Tá? Não dá para se discutir ufologia científica sem a paraciência. Não dá. Sem a espiritualidade. Não dá. A espiritualidade é uma tecnologia. Eu tenho uma empresa, eu atendo em 29 cidades, 9 estados por ano. Eu encerro agora em dezembro, aqui em São Paulo, no Expo Trade de imigrantes. Tá? E o meu slogan é magia com tecnologia. Porque a magia de antes, hoje é uma tecnologia. E a tecnologia de hoje, antes era uma magia. E essa parte, ela é muito emblemática, porque se eu chegar aqui e começar a conversar com vocês sobre isso aqui, eu acho que vocês não vão entender quase nada. Eu não estou desmerecendo ninguém, gente. É que fica chato. Eu chegar e falar para vocês que nós somos formados por essa tabela periódica química, que você é feito de plasma, de CH2, CH3, ZNO, CO2, etc e tal. Isso é ufologia, tá? Sabe por quê? Por quê? Por quê? Porque essa base aqui é a base do nosso planeta Terra, que é o grau máximo de aproximação do Sol com a Terra, que vai gerar os campos necessários para criar essa tabela periódica química. Distância, peso, medida, aproximação, campo eletromagnético, campo gravitacional, forma isso. E por isso que vocês têm. Acho que não tem ninguém aqui sem 2 braços, não, né? Tem, deixa eu ver. Não. Então, por isso que vocês têm 2 braços, 2 pés, que nós temos esse formato. Agora, um outro planeta com um Sol, peso, medida, espaço diferente, vai criar uma outra tabela periódica química. Correto? E a composição desses seres será diferente. Então, para se entender de ufologia, tem que entender um pouco disso. Isso é ciência. E não é brincadeira, gente. Eu quero parabenizar a OAB aqui, na pessoa da doutora Paula. O que vocês estão fazendo é histórico, vocês podem ter certeza que daqui 1 mês, 2 meses, vai ter um monte de OAB copiando vocês. E não se sintam ofendidos, sintam prestigiados, porque vocês estão sendo precursor. Porque vai ter. Não tem como não ter. A Expolítica, né, Edson, a gente já está nisso aqui há mais de 25 anos. Aliás, a primeira palestra de Expolítica foi em 1970, o pai do Fiore Tasca lá, do Dr. Fiore de Curitiba, foi a primeira palestra ligado à exopolítica, mas não dentro da fase que ela falou de ciências afins, exopolítica, tá? Direito espacial. Então, gente, eu tenho 30 minutos, né? É isso? É isso? 30 minutos? Você pode me 10? Porque assim, não vai dar para me dar a palestra, eu só vou mostrar algumas coisas para vocês sem falar, porque não tem condição, não dá. Então, o direito espacial é um ramo emergente da legislação internacional e nacional, que se torna cada vez mais relevante com o avanço da tecnologia espacial e os desafios globais relacionados ao uso do espaço. O lançamento da Comissão de Direito Espacial e Ciências Afins, da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, aqui de Santo André, né, ela marca um momento histórico para a nossa sociedade, pois reconhece a necessidade de regulamentação e discussão dos direitos e deveres que envolvem a exploração espacial. Esse evento é uma oportunidade de unir profissionais acadêmicos interessados em entender as implicações jurídicas de um futuro em que o espaço e suas possibilidades estão cada vez mais acessíveis. O direito espacial, no contexto atual, com o avanço da exploração espacial, surgem questões jurídicas fundamentais que precisam ser abordadas de forma eficaz e ética. A atual legislação espacial, muitas vezes defasada, não cobre adequadamente questões como o uso de recursos terrestres.
a privacidade do espaço, o lixo espacial e a exploração comercial de recursos. Países e corporações privadas como a SpaceX, eu não vou citar outros, coloquei aqui porque é o nosso amiguinho lá, né, estão assumindo papéis importantes nesse cenário, o que torna urgente a criação de um marco regulatório para assegurar a cooperação internacional e a proteção ambiental e o cumprimento das normas de éticas e legais. Tá? O papel da Comissão de Direito Espacial, que eu, Saga, entendo, não o que a Paula e os seus componentes entendem, o que eu, Saga, o Fórum, entendem. Tá? A criação da Comissão de Direito Espacial e Ciências Afins dentro da OAB visa precisamente enfrentar essas questões, eu entendo, né? Propondo discussões sobre como a legislação brasileira e internacional pode adaptar-se a esse novo cenário. E a comissão terá a responsabilidade de estudar e elaborar propostas que ajudem a regulamentar o uso do espaço. Eu não vou ficar, senão não vai dar tempo nem de eu sair daqui. Tá? Eu vou disponibilizar, para quem quiser, é só pedir. Está sendo passado pelo s.saga, tá? Eu vou disponibilizar isso. Então o futuro ele é incerto, mas com certeza ele passará pelo espaço. Tá? Opa! O que aconteceu? Tá. Então o futuro é incerto, mas com certeza ele passará pelo espaço, e as mudanças que já estão ocorrendo nesse setor, com a exploração privada e a necessidade de regulamentação internacional, exige a contribuição de todos os setores da sociedade, inclusive e especialmente dos advogados, senhores advogados. O lançamento da Comissão de Direito Espacial e Ciências Afins da OAB é um passo fundamental para a preparação jurídica de um novo e vasto território e espaço. Vocês compreendem a importância disso? Ficou claro? Como eu não vou ter tempo, né? A gente nunca tem tempo, né? Vamos lá. Eu fiz a soma do VCP meu dos últimos 4 anos, 3 anos e pouco. O que é o VCP? É tudo que é veiculado na mídia, que sai, e sai de graça para a cidade que está sendo falado. É uma divulgação gratuita, que se ele fosse pagar essa divulgação, tá? Dos últimos 3 anos, só os meus VCP que eu consegui calcular e achei na rede, deu mais de 8 milhões. Sabe o que é isso? Por exemplo, você estava lá, você viu a Rede Globo, dia 26 agora, domingo, lá no meu evento, ficou o dia inteiro gravando lá. Teve que fixar a Rede Globo Nacional. Vocês imaginam quanto que vai... Então, olha só a importância desse tema. Não é coisa de doido não, gente. Coisa de doido é não pensar nisso. Então, aqui eu vou mostrar rapidinho, não tem tempo, tem 10 minutos? Alguns casos. Aqui foi a primeira vez que eu cedi uma reportagem para a Rede Globo, para o Fantástico. Eles me prometeram que ia colocar um apresentador muito conhecido, que eu nem vou citar o nome, eu só aceitei por causa que seria ele. Tá? E o Sombra, e agora eu vou mostrar quem que é o Sombra, dá para ver aqui. E o Sombra me garantiu tudo isso. Eles ficaram uma semana gravando comigo o caso de um pouso de uma nave. Aí não é OVNI, é nave, em Peruíbe. Essas são as gravações. Isso aqui não divulguei, vocês estão vendo agora a pegada que nós achamos no local, mandamos fazer análise, não tinha nada parecido. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou passando, eu estou na sua frente. Deixa eu ver aqui. Eu vou passando, porque não vai dar. Depois eu dou um resumo, tá? Aqui foi a pedra que foi encontrada no local do pouso. Isso aí vocês podem colocar na internet, Google. Caso OVNI pousa São João Batista. Vai aparecer lá um monte de reportagem, até internacional. Essa pedra estava em flamejante, em fogo, pegando fogo, no local do pouso. As reportagens que saiu, durante uma semana, ficou em primeiro lugar no G1, a reportagem. Tá? Caso Serra Mar, SBT.
São João Batista 3, o Paulo Aníbal aqui comigo. Isso é amassamento do pouso da nave, tá? Não é quebra de mato. O mato é como se ele tivesse envergado por algo muito quente. Ele não quebra na parte mais grossa, ele enverga, tá? Saiu na Record, né? Suposto pouso de disco voador em trinco voador de Peruíbe. Isso aqui é tudo matéria jornalística, tá, gente? VTV, se for outro local. Como que solta o áudio aqui? Você consegue soltar aí? Quem respondeu pouso de OVNI acertou. A gente está aqui numa plantação em Peruíbe, onde apareceram aí essas marcas aqui nessa plantação de Taboa. E eu estou aqui com o Saga, que é ufólogo, e vai explicar pra gente. Isso foi no SBT ao vivo a nível nacional. Agora, quem 2022. respondeu pouso de OVNI acertou. Pode soltar isso aí também? É que eu não estou conseguindo... É até difícil ficar aqui, né, Saga? Parece mentira, mas a gente começa a sentir uns enjoos, né? Como que é? Já é detectado através de magnetômetro que existe aqui nesse local uma variação do campo magnético, uma alteração do campo magnético. Isso é importante porque o Maculhau lá que passou mal, eu aviso. Quando tem esse tipo de pouso, eles usam o campo de gravidade invertido, ou seja, eles usam o campo gravitacional. O amassamento se dá pelo campo gravitacional, então altera todo o campo eletromagnético do local. A alteração de campo eletromagnético vai fazer você passar mal. E isso tem um tempo, um lapso de tempo que dura, tá? Isso eu já alerto já antes. E a repórter passou muito mal. E eu avisei ela foi, tanto é que ela teve que sair do local. Isso aí que saiu nos jornais lá do estado de São Paulo, isso já é um outro pouso. O Peruíbe teve 4 pousos de nave. 4. Tá? Esse aqui eu estou discutindo isso amanhã. Eu tenho uma reunião com o ministro de Turismo, via Zoom. Eu e mais 3 pessoas, às 10 horas da manhã. Está marcada faz um mês, porque nós vamos criar a comissão, uma Câmara Temática, a Comissão de Turismo no Brasil, no Ministério do Turismo, para ser representado pelo Ministério de Turismo, o UFO-Turismo no Brasil. Amanhã está às 10 horas via Zoom, eu vou estar em Curitiba, agendei meus pacientes às 8 horas, para poder às 10 horas estar no online que eu tinha esquecido. Tá? Então é um assunto bem sério que vocês estão tratando. Eu vou passar rapidinho, gente, senão quantos minutos tem? Tá. Senão não vai dar tempo mesmo. São os pousos, tá? Aqui é uma carta náutica que nós fizemos de Peruíbe. Nós estamos falando só de Peruíbe, tá? Aonde tem esses pontos vermelhos, tá? São os avistamentos que ocorreu, tá? Esses X são as possíveis rotas que ocorreu, e onde está em azul é local de pouso de nave. Isso nós fizemos, eu, Paulo Aníbal, em 2006, 2008. Saiu na Sexto Sentido, saiu um monte de revistas. Eu vou ter que passar bem mais rápido. Isso são as bolas misteriosas, chamadas de lama negra. São uma lama que chega a ter até 120 milhões de anos. Foi gravado em Peruíbe, no De Carona com Óculos, através do Rio Channel, tá? Um documentário junto com a gente lá, mostrando esses fenômenos todos. Vocês podem ver no Rio Channel. Discover, tem vários canais. Essa aqui, a Globo manipulando a reportagem, dizendo que é emitido esse posto de OVNI em Peruíbe, tá? Depois de ter tratado comigo, no sábado, 24 horas antes de ir para o ar, o Sombra me ligou, eu gravei a ligação dele, tem gravado, tá? Me pedindo desculpa, que a direção geral pediu para abafar o caso e colocar uma mulher que ia dizer que era um microburst. Nós mandamos, pagamos R$1.000 e poucos, fizemos todos os exames pela Climatempo,
provando que não houve macrobolso, que não houve nada do que falou. Por isso que eu não dou mais entrevista para a Globo. Bom, vamos lá. Esse aqui foi no ano de 2004, quando o professor Mário Rangel ainda era vivo, e nós fazíamos hipnose junto, ele foi meu precursor, e a gente fez uma hipnose no caso do Edgar, que saiu em 3 livros dele, saiu essa situação, essa hipnose do caso Edgar. Gente, eu vou acelerar porque eu quero mostrar para vocês uma nave. Vocês querem ver uma nave? Então vou ter que acelerar. Tá? Esse aqui foi o caso do Pedro Toledo, que não sei se o Edson vai comentar alguma coisa, que nós tivemos juntos lá, tivemos até que dar bebida para o coveiro, né? Coveiro que fala? Para o coveiro, para poder chegar lá na alçada. Não, saímos correndo da delegacia, que se passamos por policiais, e descobriram que não era, mas nós já estávamos com acesso a todos os documentos, já tinha tirado cheque de tudo. É um caso muito legal, vocês podem procurar na internet ou no nosso canal, no canal do Edson, que tem. No meu canal não tem quase nada. Tá? O Edson vai falar aí para vocês depois. Esse caso aqui, ó. Aqui sou eu, ó, me passando por agente do COI. Assim eu consegui ir na delegacia. Mas eu era delegado de trânsito, viu? Eu não era do COI, mas eu era delegado de trânsito. Esse é o caso, tem todos os documentos, vamos passar para frente. Esses são todos os casos de Peruíbe que vocês vão encontrar. Só colocar no Google, gente, que o Google é fenomenal. Ó. Isso aqui é muita coisa mesmo. Minha casa destruída, após eu resolver liberar uns documentos, no mesmo dia, minha casa inteira foi destruída, sem um pingo de explosão de nada. Aqui eu tinha do lado um pé de sabugueiro que não caiu uma flor do pé de sabugueiro. Tem boletim, tem tudo. Mas foi uma coisa espantosa, gigante, destruiu tudo. Minha casa voou 50 metros para cima. 50 metros não, muito baixo, eu não sei calcular, é muito alto. E o pessoal do centro viu, o Enéas, da farmácia. Bom, esse aqui é um caso interessante que ocorreu em Peruíbe, quantos minutos, Paula? Então ferrou. Esse é um caso interessante, que é um caso de um profissional que tirou férias em Peruíbe e encontrou um grupo de seres lá em Peruíbe. Eles estavam fazendo pesquisa de genética e de alimentos, e ele ficou com eles e depois acabou indo embora. E ele era um empresário muito cheio da grana. Ele deixou um manuscrito para, se caso ele subisse, era para ser publicado. Isso aqui foi recolhido pelo SR2. Eu consegui uma cópia com o desembargador. Bom, vamos lá então, vamos passar. Vamos chegar na nave. Já vi que não vai dar tempo mesmo. Não vai dar para falar sobre esse experimento que eu fui agente psíquico do Projeto X, junto com o desembargador Marco Aurélio Viado, que foi diretor de inteligência da Polícia Civil de Belo Horizonte, né, Edson? Marco Aurélio Viado. E mais a Fiorella, que era outra agente psíquica. A gente mapeava e sabia escutar e fotografar esses seres através de um interfômetro de Gansfield que foi criado. Tá? Então vamos lá já para as fotos, senão vocês vão perder. Vai dar. Não está mudando. Deixa eu ver. Parou de mudar aqui. Agora foi. Vocês estão vendo ali, né? Ser, né? Dá para ver, né? Esse aqui é um brei orante. É um brei orante. É um comandante. Orante. Vamos lá, vamos que não vai dar tempo. Esse aqui é um projeto nosso. A gente abre portais e fotografa através de papel celofone. Não deixa sair do portal alguns seres. Esses são tudo fotos mesmo. Não é ilustração nem nada, tá? Tá atrasando isso aqui, vai dar um desconto. Ó. Essa era a nossa amiga também, que fazia parte do grupo de agentes psíquicos, a Fiorella. Ela era especialista
nessa abertura de portais e a fotografia. Isso, ali era tudo arturianos. Tudo arturiano. E era gente boa, é que não dá para liberar, não tem permissão da liberação, então só tinha a permissão de fotografar, não dava para a gente deixar abrir. Né? Mas é um projeto que parou. Esse projeto foi oferecido para o Exército. Bom, vamos lá, procure na internet, Cidade dos OVNIs, um curta-metragem que eu gravei, está no cinema. Tá? Vou passar para frente. Passando para frente, Declarando com os OVNIs, refletindo, vocês podem ver. Esse aqui não vai dar para vocês ver, é um vídeo gravado durante o dia em Peruíbe de um OVNI, não tem tempo. Aqui também no Guaraú são mais de 25 objetos saindo de uma nave-mãe. Isso aqui foi para o Claudio levou para o Varela levou. SBT, o Gugu na época queria comprar de tudo que é jeito. Eu não permiti a venda. A gente viu, tá? Né? No último congresso aqui durante o dia também gravado um OVNI, não vai dar para ver. Gente, desculpa que a gente tem que seguir o que dá. Esse aqui é impressionante, esse OVNI gravado agora 2 anos atrás, 3 anos atrás, né? Vamos passar. Ó, não é mesmo? Aí foi fotografado com uma câmera profissional, era um surfista, amigo meu. Olha só. Olha só. A aproximação do OVNI da base dele. Agora vamos lá, vamos chegar então, que eu vou ter que encerrar. Não vai dar para mostrar, e já deve ter uns 4 minutos. Isso aqui é uma sonda que entrou na casa de um polícia, o polícia me ligou desesperado. Eu fui lá de madrugada, a sonda já estava, mas ficou gravado na câmera de segurança dele. Eu fiz análise, tudo uma coisa absurda. Aquela casa, várias pessoas já tinham mudado. Não sei se dá tempo. Solta aí. A câmera de segurança gravou tudo. Eu entendi que, tá vendo? Aí embaixo, aí embaixo tinha plantas. É como se ela estivesse tirando algo das plantas, porque parecia que entrava na casa. Porque ali é uma janela que dá para a cozinha. Ele saía da parede e vinha para cá, parava e andava assim. Isso foi analisado, tá? Analisado tudo. Isso a gente se chama de OVNIs. Tá? Mas pode ser uma sonda, algo. Não é drone, é luz, é uma luz sólida, uma luz sólida. Tá? Tem vários espectros, mas vamos lá, vamos mostrar para vocês a nave. Tá vendo essa nave aqui? Isso aqui foi uma cortesia que eu recebi de uma mulher que mora no México, na Itália, e que ela estava ela é uma Mohan. Não sei se vocês sabem o que é Mohan. Ela é uma Mohan. Mohan são pessoas que são treinadas para entrar em outras dimensões da natureza, junto lá no Tibete, alto escalão, tá? E ela teve o carro dela engolido no deserto do Saara e que ela foi parar debaixo do deserto, debaixo da areia. E ela não sabe, acordou na casa dela depois de 2 dias na cama e a partir daí começou a ter vários distúrbios, dor de cabeça, um monte de coisa, a aparecer coisas, e ela faz parte da instrução do estudo espacial que eu estou. E ela conversando, ela contou e me pediu ajuda, e eu, com um intérprete, fiz uma hipnose nela pelo Zoom, com um intérprete, para resolver essa situação. E consegui. E ela ficou tão contente que vou te dar um presente. Eu vou te passar um vídeo de um parente nosso, que ele tem filho com alguns seres de outro planeta, e eles vêm todo ano, 2 vezes visitar eles. E ele permite ele entrar e tal, e numa dessas vezes ele gravou a nave chegando, ele entrou na nave, gravou tudo. E ela falou, não pode fazer, só que para Catinha, isso aí não pode divulgar, isso aí, por favor, me ajudem, me ajudem, eu não tenho essa permissão. E o interessante é que ele entrou e gravou tudo, só que assim, dentro da nave, gente, a nave vai reproduzir o campo eletromagnético da sua localização, do seu planeta. E o nosso celular, nossas máquinas não estão preparados para esse tipo de campo eletromagnético. Correto? E na nave, dentro da nave, tudo parece se fundir ao chão e tudo parece ficar mais, como fala, suspenso.
E há distorção, porque a câmera não consegue pegar tudo. Por isso que ninguém consegue fazer tudo dentro da nave. Porque ela tem um campo eletromagnético dentro que reproduz o campo eletromagnético do planeta dele. Por que o Varginha se acidentou, ficou tudo aquilo? Porque perdeu o campo da nave. E aí eles começam a derreter. A primeira coisa que acontece é aminoácido sair para fora. O que é aminoácido? O suor. Tá? Estou falando de química aí. Então, essa nave aqui, olha que interessante. Vocês estão vendo isso aqui embaixo? Isso aqui? Essa parte que é a entrada dela? Isso é a nave chegando. Conforme foi passando o vídeo, eu vendo o vídeo, eu fui fazendo um sprint. Não podia, no zoom. Mas eu fui fazendo porque eu não podia perder isso. Fui fazer. Tá? Eu vi a nave chegar no vídeo. Isso é uma pesquisa do Ataíde, que mostra que antigamente figuras rupestres mostravam, vendo de baixo para cima, como que era a nave. E a nave era exatamente como? Isso é de um amigo nosso, o Ataíde, né? Que mostra, olha só. Isso é achado em pedras também para lá. Tá? Certo, vou só fechar aqui. E aí, o que eu quero mostrar, tá vendo aqui, ele mostrando o Ataíde? E aí, o que eu quero mostrar para vocês, cadê? Já foi? É que a resolução, tá vendo aqui? A nave reproduz exatamente o que lá atrás ele já reproduziu em figura rupestre. É essa nave, esse tipo de nave. Não está dando para ver direito por causa do Lumens, tá? Mas vamos lá, então eu vou mostrar para terminar. Não vai dar tempo, eu só vou passando. Aqui está dentro da nave, ele entrou dentro da nave. Aqui está a nave, é uma nave de 3 andares. Ela tem um meio igual ali, sabe o que eu falei que eu achei interessante? Ali embaixo, ali mostrando aquela parte de baixo que vocês têm aqui, que mostra aquilo lá que está falando. Exatamente isso. Ela tem isso na nave. Lembra que eu falei para mim de baixo? Isso é dentro da nave. O ser está aqui, Está vendo aqui que eu falei? A passagem para outro livro é uma nave, são 3 pisos, essa nave. E aqui estão o ser e os equipamentos. No vídeo é mais perfeito, né? Porque eu fiz frame, foto, né? Bom, fechando então, eu só vou mostrar uma coisa para vocês, só fechando, que já acabou o tempo, né? Pode ir passando, o que aqui não está passando, está demorando, está bem lento. É isso, pode passando. Tecnologia desde 47, aqui são os acordos de pacificação do espaço, os cablogramas. Então, gente, vocês não são pioneiros nisso, mas no Brasil vocês são, pela OAB, porque já existe isso. Pode ir mais para frente, os acordos que teve já. Agora eu vou um pouco mais para frente, as insígnias das forças americanas. O exército americano que já existe de cooperação espacial. E vocês vão me falar muito disso agora, né? A primeira insígnia. Pode ir passando só, tá? E aqui não está indo. Aí, isso tudo são forças espaciais. De direito espacial, de direito espacial, americanos. Tá? Isso tudo vocês podem pesquisar, vocês vão encontrar. Tá? Bom, e aí pode passar já para frente. Aqui já é dentro do Instituto Espacial que eu pertenço. Nós já temos um equipamento que vocês podem ir, mas fica muito caro, que te leva a qualquer lugar do mundo em tempo zero. Nós já temos a máquina, já ficou em exposição na Áustria, foi para a China agora, ficou em exposição, está tudo gravado. Nós temos já uma máquina que leva você a qualquer lugar do mundo e a qualquer planeta em tempo zero, sem precisar usar nada, equipamento nenhum, nada, sem precisar usar equipamento nenhum. E quando você entra na nave, a nave regenera o seu corpo todo, a sua
a atuação de quando você saiu do ventre, ou seja, qualquer doença é curada. Não há necessidade de comer, porque se alimenta de plasma dentro da nave, não é detectado pelo radar, e muito antigamente, quando a gente estava fazendo testes, era identificado como tic-tac, mas não é o tic-tac. É essa nave aqui que a gente já tem em escala, só solta esse vídeo e acabou. Não vai dar, fechou, passou do tempo, tá? Então, gente, sejam bem-vindos à realidade mesmo. Vocês acabaram de acordar de um sono. Eles estão no presente agora. Essa nave que nós já temos no Instituto Espacial. E quem tiver dinheiro pode fazer algumas viagens já. Já tem gente que foi para a Lua, em alguns cantos aí. Só isso. Obrigado, gente. Desculpa. Agradeço aqui a presença do Suzélio Gonçaga, né, e a sua palestra. Obrigada, Suzélio. Passamos agora à próxima palestra, onde o tema abordado é Exopolítica e Causística Brasileira Varginha. Breve currículo. Pesquisador e ufólogo desde 1981. Jornalista, escritor e apresentador do canal Edson Boaventura no YouTube. Fundador e presidente da GUG, atua na linha científica da ufologia com investigações nacionais e internacionais, incluindo o caso Varginha e Operação Prato. Gostaríamos de chamar aqui à frente Edson Boaventura. Gostaria de agradecer a presença do vereador da Câmara Municipal de Santo André, Daniel Buissa. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ficar aqui no cantinho. Fica melhor. Deixa eu só testar aqui o... Antes da gente entrar na temática de Varginha e a exopolítica, eu queria só deixar registrado que Santo André ele está na rota dos OVNIs, né? Tem muitos casos que já ocorreram desde a década de 50, a gente tem muita casuística registrada em nossos arquivos. E aí eu separei só dois casos. Volta no primeiro ali. Pode passar. Aí. Esse caso aí de Santo André foi o seguinte, vou contar rapidinho. 25 de agosto de 77, alguns PMs estavam procurando, né, carro roubado, né, que jogava na estrada da Cata Preta, né, quem conhece a estrada da Cata Preta ali, isso em 77. E eles andavam com uma câmera para poder fotografar, né, os produtos dos furtos, roubos, né, e eles chegando nesse local, né, uma viatura composta de 4 PMs, o Luiz Fernandes Filho estava com essa câmera, eles observaram um objeto voador não identificado em formato de disco voador, que uma das fotos é aquela ali,
né, que eu obtive, é um disco voador clássico, né, e depois, posteriormente, eu entrei em contato com a polícia militar do estado de São Paulo, mais especificamente o distrito ali de Santo André, para obter informações. E eles me franquearam que eu conversasse com as testemunhas e obtivesse aí os documentos pertinentes. Alguns documentos sumiram, né, como já era de costume, né, mas as fotos, eu estive então com, esse que está no meio aqui é o Luiz, PM Luiz, esse aqui é um integrante do BUG, que era o Marcos Salgado, esse aqui sou eu, me parece, mas faz bastante tempo, né, com a barbinha e o bigodinho. E então nós tivemos a oportunidade de pegar esse caso, né? Aqui é o desenho que o Luiz fez do objeto que eles teriam avistado. Nessa região da Catapeta tem casos de trasladação de automóvel, pessoas que estavam dentro de automóveis e foram deixados na Billings, né? Então saiu voando o carro com a pessoa lá dentro. Pode passar o próximo. Então assim, tem muitos casos de Santo André. Eu vou falar, volta mais um. Esse outro caso aí é um caso de um objeto no centro de Santo André em 2002, no dia 11 de maio, próximo a ABB, né, CBB, chama lá, acho que era a ABB do Banco do Brasil, tem um ABB, né, do Banco do Brasil, ali em Santo André. E aí esse objeto luminoso, ele veio, ficou em cima de uma árvore e jogou um foco de luz, né, aquele cone de luz sólida, e essa luz fininha atravessou as folhas das copas das árvores ali na região, por onde ele foi planando, né? E a gente depois conseguiu esse material para análise e tudo mais. Paranapiacaba também está dentro de uma rota mais fantasmagórica, né? Tem muitos casos ali de sobrenatural, tal, mas tem caso de OVNI também, porque nós já estivemos ali investigando alguns casos, né? A equipe nossa do Enigmas e Mistérios. Aí está meu filho, a minha esposa, a Margarete, minha esposa, eu com o lobisomem ali, né? Logicamente é uma fantasia, mas tem muitos casos interessantes que ocorrem vez ou outra nessa cidade de Santo André. Queria aproveitar agora fazer também um agradecimento à Paula, né, ao Geraldo também e a todo o pessoal da OAB por esse espaço e a gente poder aqui estar compartilhando nesses 30 minutos, por isso que eu tenho que correr, um pouquinho de informação ufológica. Caso Varginha, geralmente a gente demora aí umas 4 horas, 5 horas para falar tudo sobre o caso Varginha. Então não dá, tem que ser mais conciso, mais resumido. Vamos para o próximo. Então o caso Varginha aconteceu dia 20 de janeiro de 96. Houve um abate de um objeto voador não identificado pelos Estados Unidos, utilizando um laser chamado Milagre, e houve uma monitoração por conta do NORAD norte-americano, que comunicou o governo brasileiro, no caso a aeronáutica lá em Brasília, na época era o CONDABRA, Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, e aí então a aeronáutica começou a fazer a logística, porque os americanos chegaram aqui no próprio dia 20, num avião C-17, né, que é um avião de guerra, né, para transportar depois a nave, e os seres, né, que acabaram se espalhando ali, principalmente na região de uma floresta que tinha no Jardim André, que era um bairro em construção naquela época. Ali a gente vê o Eurico, a Uralina de Freitas, que são testemunhas, um casal de ruralistas que viu esse objeto. Hoje a gente já tem várias outras testemunhas que observaram essa nave, né, em forma de charuto, do tamanho de um micro-ônibus. Ela era meio charutoide e ela soltava fumaça porque tinha sido atingida por esse feixe de raio laser, que é a antiga lá, Guerra nas Estrelas, né, que a gente ouviu falar bastante no passado. Caso Varginha é 96, mas esse feixe de laser, é só procurar na internet, ele existia desde a década de 80, né? Então os primeiros protótipos ali
foram testados na década de 80. Pode passar o próximo. Além da nave, a gente teve o avistamento de seres, capturas, né, dessas criaturas que se espalharam ali por Varginha e também pelas cidades circunvizinhas. O caso mais conhecido é das 3 meninas, que hoje são mulheres, né, já tem neto e tudo mais, que é a Liliane, a Valquíria, são 2 irmãs, e a Kátia, né, Xavier, que era uma amiga, esteve com a gente inclusive em Peruí, né, Pacatini, falando lá do caso dela, dando depoimento, e elas foram praticamente assim o que deram visibilidade para o caso na época, o caso Varginha. Elas viram uma criatura agachada num terreno baldio no Jardim André. Próximo. Essa aí seria um desenho, né, da criatura que foi avistada, de 1,60 m, 1,65 m, tem algumas variações aí de tamanho, o olho vermelho esbugalhado, uns calombinhos na cabeça, né, que o pessoal falou chifre, mas na verdade são protuberâncias, e um pé grande, 3 dedos nas mãos, né, tem uma variação, tem gente que às vezes fala 4 dedos, né, mas a grande maioria de testemunhas que viram, tiveram frente a frente com essa criatura, falaram de 3 dedos. Inclusive segurando a rede, né, quando foram capturados, viram a mãozinha dela e eram dedos compridos. Ali em cima está um desenho, um croquis de um militar que me escreveu no dia 22 de julho de 1996, falando de uma operação pente fino feita pela ESA, Escola de Sargento das Armas, em Três Corações, no Rio Verde, porque tinha criaturas ainda soltas em julho, no dia 4 de julho de 1996, ou seja, elas começaram a aparecer em janeiro, aproximadamente dia 13, mas os principais eventos foram a partir do dia 20, e permaneceram ali OVNIs, criaturas, até onde eu apurei 28 de junho de 1996, sendo que algumas criaturas depois apareceram no Rio Verde, então foi feita essa operação pente fina pelo Exército para tentar capturar. E aí a gente recebeu uma carta de um desses militares, que é aquele desenho primeiro, à esquerda acima. Embaixo é um desenho feito por um enfermeiro do Hospital Humanitas, que chegou a observar uma dessas criaturas deitado numa maca. Eu estou correndo atrás dessa foto, né, porque eu soube de uma pessoa que tinha essa foto, ele me cedeu inclusive os disquetes, mas as fotos estavam corrompidas devido ao tempo, né? Tinha pego ali bolor, né? Algum fungo, alguma coisa, eu não conseguia abrir. Ele me cedeu 11 disquetes, num deles eu acredito que estava essa fotografia. Agora a gente está no plano B, né? Tentando obter a mesma fotografia da pessoa que cedeu esse material para ele, né? Então eu tenho tudo gravado, isso tudo certinho, não publiquei esse vídeo ainda, mas porque a gente está atrás dessa evidência, né, da criatura que estava lá no hospital. Inclusive ele falava que tinha uns azulejos azuis atrás, então deu os detalhes de como que é essa fotografia. A gente achando a fotografia, a gente vai ter a certeza de que se trata de algo real, né, da época, e porque a gente tem esses detalhes. Pode passar próximo. Então, como eu falei, foi feito várias capturas dessas criaturas, depois desse abate da nave. Primeira criatura pelo Corpo de Bombeiros, a segunda e a terceira pelo Exército, pela ESA, a quarta captura pelo Corpo de Bombeiros também, que foi a criatura que estava no terreno baldio. Eu só soube desse detalhe mais recentemente, porque a Dona Luísa, quando ela voltou, a Dona Luísa é a mãe da Valquíria e da Liliane. Quando ela voltou ao terreno vazio ali no Jardim André, ela disse que quando chegou os vizinhos falaram assim: ah, você veio ver o bicho, né? E aí ela falou, vim aí com as meninas, viram o negócio e tal, aí sentiu o cheiro, viu as pegadas, e aí o pessoal que estava ali no terreno falou assim: o bombeiro já levou embora. Eles capturaram e levaram embora. Então a quarta criatura, ela foi capturada pelo Corpo de Bombeiros também à tarde.
E a quinta foi capturada pelo Marco Elixerese e pelo Eric Lopes, através de uma, vamos dizer assim, uma abordagem não policial, né, porque eles estavam num carro paisano, mas no Jardim Andere também. Chegaram a atropelar uma dessas criaturas. Aí o Marco Elixerese saiu, pegou essa criatura, colocou no banco de trás e foram para o pronto-socorro do Hospital Regional, onde então começou toda a saga. Nesse inteirinho consta, pode passar o próximo, consta que ele teria sofrido um arranhão embaixo da axila, e a gente acredita, a própria irmã dele, a Marta, acredita que ele pode ter morrido contaminado por alguma coisa relacionada a essa captura e talvez por conta desse arranhão que ele sofreu embaixo da axila, que rasgou a sua camisa, né? E assim, a gente sabe de outros casos de morte também, mas de civis, de militares, da Polícia Militar, só esse. E tem os casos dos animais que morreram estranhamente no zoológico de Varginha, após o avistamento da dona Terezinha Galoplex. Pode passar o próximo? Hoje a gente tem assim várias pessoas que já viram alguns desses vídeos, que tiveram contato com isso. Ali em cima é o Dr. Janine, que foi o legista do Marco Elixerese. Ele diz que ele, em anos, né, décadas de profissão, ele nunca viu uma superbactéria como aquela levar o Marco Elixerese, que era um jovem de 23 anos, da P2, da inteligência da Polícia Militar, morrer assim gratuitamente, sendo que ele era um jovem extremamente saudável, né? Então nós estivemos lá com o Janine, ele escondeu muita coisa durante a nossa entrevista, logicamente, que ele não é bobo e ele tem bastante experiência para dar aquela escorregada no quiabo, como diz o mineiro, né? E assim, embaixo a gente tem o Dr. Ítalo Venturelli, que é um dos médicos que viu a filmagem. A gente sabe o nome de outros médicos, né? Porque a gente sabe de outros médicos, sabe da família que tinha aí possivelmente uma fita, né? Um vídeo, e só que assim, a pressão militar por conta do acobertamento foi muito grande na época, e até hoje as pessoas têm medo de falar, né, a respeito disso. Eu cheguei a falar com 2 enfermeiras da Unicamp, porque 3 criaturas foram levadas para a Unicamp, e elas acompanharam a chegada de 2, pelo menos, criaturas, né, que elas falaram, e lá na Unicamp eles chamavam essa criatura de anomalia. Então falaram, a anomalia chegou, né? Então era o nome que eles utilizavam lá. A gente sabe, as pessoas que trabalharam com isso lá, o Corradinho Neves, o Badão Palhares, a doutora Fátima, né? Sabemos que os militares americanos estavam presentes lá, que depois deram um jeito de fazer um banho de loja, principalmente no departamento da doutora Fátima, trocando inclusive instrumentos, né, que foram utilizados nos exames dessa criatura. 2 aparelhos de raio-x foram trocados, foram importados dos Estados Unidos e trocados porque o sangue da criatura ficou coagulado dentro da mangueirinha, não chegou nem no sensor para fazer o hemograma. Eles tiveram que depois usar microscópio para fazer esse tipo de coisa. Capturaram as criaturas. E aí, o que aconteceu com elas? Então, algumas foram levadas para a ESA, outras foram levadas aos hospitais de Varginha, ao Regional e Humanitas, e depois foram encaminhadas para a Unicamp, né, que fica em Campinas, onde passaram a ter um tratamento lá. A morta foi feita uma espécie de necrópsia, um fatiamento, e a viva foi feito alguns experimentos pelo Badão Palhares. Uma viva a gente ficou sabendo que ficou no IFISH, e a outra viva ficou na patologia avançada. Eles resolveram lá colocar as criaturas separadamente para não ter contato, sei lá, foi a ordem que eles tiveram, a ideia que eles tiveram de fazer com essas criaturas. Tem uma outra criatura que foi parar também no HGE, que é o Hospital Geral do Exército em Juiz de Fora, em Minas. A gente já está com o nome do médico, o tenente médico que fez a necrópsia dessa criatura, é uma outra criatura que foi para lá. Tem uma criatura que foi deixada no Aramar, né, que fica em Iperó, no interior de São Paulo, que é uma instalação de alta segurança da Marinha. Então, assim, caso Varginha é um arquivo X,
né? Pode passar o próximo, que pouco a pouco, né, a gente vai tendo detalhes, vamos montando esse quebra-cabeça. A Leslie King, que é uma jornalista norte-americana do Washington Post, Joshua Reid, que é um cara bem proeminente em podcast lá dos Estados Unidos, eles conhecem o piloto americano que transportou essa nave e os seres para a Área 51 na época. Eu cheguei a conversar com uma moça que é casada com um dos funcionários da Área 51 e que no interior de São Paulo, a gente, durante um café, ela me confidenciou. Logicamente que não gravou um vídeo ali, porque senão ela, que trabalha na área da aviação, e o marido, que trabalha na Área 51, estavam enrolados, né, para o resto da vida. Então, a gente tem plena convicção de que o material foi todo levado para a Área 51. E hoje a gente tem a Área 52, 53. Pode passar aí, o próximo. Estou correndo, né? Caso Varginha. Pode passar o próximo. Como eu falei, né? Unicamp, ela teve então um envolvimento. A SPSEX também, que é do Exército lá de Campinas, a gente tem alguns depoimentos de militares de lá que afirmaram que quando chegou o comboio da ESA de Três Corações, do sul de Minas Gerais, foi trocado ali os motoristas, mas o superior hierárquico desses motoristas, eles acompanharam o caminhão até Campinas, até a Unicamp, né? Porque os motoristas locais conheciam mais ali o trânsito, de como chegar, de como levar essas coisas, né, para lá. Mas, assim, tem pessoas que lembram do que aconteceu naquele dia 23 de janeiro, né, quando chegou ali, porque eles não foram direto para a Unicamp, foram primeiro para uma instalação militar do Exército e lá, então, já estava tudo esquematizado. Tenente Tibério, né, ele chegou primeiro que os militares desse comboio. A gente tinha ali o Pacatini mesmo, na reunião do dia 4 de maio de 96, ele falou o nome dos militares, né, que participaram desse comboio e também de algumas movimentações dessa criatura, tirando ela do Hospital Humanitas para levar para a ESA e depois da ESA para a Unicamp. E deixa eu ver se eu lembro o nome. Era o Capitão Ramírez, Tenente Tibério, Cabo Vassalo, Soldado Cirilo, Soldado Demelo, e o chefe operacional era o Tenente Coronel Olinto Vanderlei. Pode passar. Ali o Fortunato Badão Palhares, né, que nega até hoje, mas a gente teve com uma pessoa bem próxima do Badam, e durante uma festa de final de ano, depois que ele já tinha tomado um vinho, a família pressionou ele para saber se essa história do ET era verdade ou não. E aí ele falou que chegou mesmo 3 criaturas, que ele ia falar apenas uma vez para a família e que ele não queria ser depois questionado sobre isso. Ele ia falar uma única vez e acabou. Não aceitaria que se falasse mais sobre isso. Quem me falou isso foi uma pessoa que namorou com uma sobrinha dele e que participava, né, dessas festas aí de final de ano. Outra coisa que foi falado por essa pessoa é que o Badam Palhares, ele logicamente não vai falar porque ele ganhou muita grana dos americanos, né, para ficar quieto. Depois que ele aposentou super bem. O Badam Palhares sempre esteve envolvido com o negócio de ET, ele foi chamado na época daquela autópsia de Roswell, em 95, e quando teve os casos de chupacabras, né, a partir de 96, 97, perdurando até os anos 2000, ele também foi chamado muitas vezes para depor na imprensa, né? Agora, se ele não tinha nenhum envolvimento com o caso Varginha, por que em outros casos relacionados à ufologia, né, a essa temática, ele foi consultado? Porque ele era o cara naquela época para fazer isso. Hoje a Unicamp não é mais a nossa área 51, né, biológica. Hoje essa área biológica está remanejada para dentro de uma instalação militar do Exército. Tá? Eu não posso falar qual que é, infelizmente, essa é um segredo de Estado. Se a pessoa morrer, aí depois em algum dia vocês vão ver eu falando aí, tá? Mas quando a gente promete para uma fonte militar que a gente não vai colocar ela numa fria,
a gente tem ética para, né, guardar esse segredo, né? Dói mais, né? Eu gostaria de estar falando, mas tem coisas que infelizmente no momento ainda não dá para falar. Volta só um pouquinho. Em Campinas também a gente tem uma instalação bem avançada, onde eles estão testando essa Deinococcus radiopuran, que é uma coisa que veio aparentemente num meteorito. Então é uma bactéria, uma coisa alienígena, e que eles estão testando ali para ver, e parece que ela tem uma resistência muito grande, biológica. Agora, Campinas, novamente, envolvida, atrelada nesse negócio. No meu livro eu conto mais detalhes a respeito dessa questão aí, da outra parte extraterrestre que está associada à questão de Campinas. Pode passar? Também houve, naquela época, reuniões, né, uma delas noticiada no jornal Correio Popular, um jornal campineiro, na edição de 29 de maio de 96, onde o Zenildo Zoroastro de Lucena, juntamente com 29 generais, né, de cada instalação do Exército, estavam lá reunidos para ver a criatura. Como esse fato chegou ao nosso conhecimento na época, o grupo do 7, eu estava na casa do Claudeir Povo naquela época, e foi um jornalista do Correio do Povo, amigo do Claudeir, ligou, falou: olha, está o Zenildo, está um monte de gente aqui, isso é histórico, nunca antes o alto comando do Exército se reuniu fora de uma capital, né? E está acontecendo algo aqui. Aí o Claudeir, muito inteligente, falou para ele: olha, gruda nele lá e tenta descobrir o que está acontecendo, né? E aí foi. E entrevistou, né, o Zenildo. O Zenildo falou que eles estavam lá para ver uns computadores na Unicamp, porque eles estavam com a intenção de informatizar o Exército, né? Agora precisa um ministro do Exército e 29 generais. Você pega um sargentinho aí com especialização em informática, vai lá, faz o trabalho e depois repassa. Não precisa o alto comando do Exército fazer isso. E a outra explicação que eles estavam lá porque chegaram umas viaturas Leopardo numa determinada base e eles iriam visitar. O que a gente ficou sabendo a boca miúda é que houve até briga, porque nem todos os generais conseguiram ver essa criatura, né? Eu tive na casa de um alta patente também, recentemente, e ele, ao ver a capa do meu livro, ele falou assim: nossa, o desenhista acertou em cheio na descrição da criatura. Ou seja, por essa descrição, ele viu, né? Ou como ele ocupava uma patente interessante naquela época e estava nessa reunião, provavelmente ele foi um dos que teve acesso a essa criatura. Pode passar? Algumas atividades estranhas, 5 minutos. Algumas atividades estranhas aconteceram também no cemitério dos Amarais, né? Chegou corpos lá, algumas coisas, e até o cérebro do Marco de Xerese para estudo. Pode passar. Vamos correr para a parte de exopolítica, então. Pode passar. Aí, Juiz de Fora, né? Volta só um pouquinho. Varginha, ela está se tornando, né, um polo cada vez mais proeminente de um futurismo, né? A gente vai ter em janeiro uma festa lá praticamente, com palestra, vai estar o Vitório Facatini, eu, o Marco Antônio Petit, um monte de gente lá, para comemorar 30 anos do caso Varginha, para vocês verem que não morreu. Pode passar. Concluindo o caso Varginha, então, até esse momento a gente tem 150 testemunhas, entre civis e militares que participaram direto e indiretamente do caso. Esse acobertamento ele continua bem forte, e apesar de ter passado 29 anos, as testemunhas ainda têm medo de falar. E houve, com certeza absoluta, o envolvimento americano comprovado. Pode passar? Quem quiser saber mais, tenho acho que 3 livros aí que retratam um pouquinho. Estou escrevendo agora o volume 2, que vai chamar ETs de Varginha, a história continua, né? Esse aí foi montando o quebra-cabeça. Pode passar, vamos para exopolítica. Será que vai haver um reconhecimento oficial? Haverá impacto nas religiões? Isso a gente não tem dúvidas que vai acontecer isso, e a gente vive um momento histórico, porque se você olhar, denúncia no Congresso norte-americano,
é o aumento das aparições em todo o mundo, a imprensa noticiando de forma mais séria e responsável esse tipo de assunto. Então, algo está para acontecer. É a NASA, né, fazendo audiência pública e noticiando algumas coisas que descobriu, talvez, vida no passado de Marte, e por aí vai. Pode passar. O Trump, né, o presidente Trump também pediu para a deputada Ana Paulina Luna chefiar uma comissão para a liberação de coisas ufológicas. Exopolítica, então o que é isso, né? Então seria normativos, regulamentos, a partir do momento que esses seres estiverem aqui, que já tenha ocorrido esse reconhecimento. Primeiro contato teria sido no Jornada das Estrelas, né? Porque esse coisa aí, o Spock, né? O vulcano aí, né? Tendo contato com um ser humano aí, só para a gente exemplificar na ficção como que seria isso. Pode passar. No mundo, a gente percebe que a exopolítica ela tem um interesse muito grande por parte da NASA, né, pro Royal Society, né, lá na Inglaterra, a ONU mesmo já teve no passado algumas reuniões a respeito disso, em 78, por exemplo, geraram até um selo comemorativo. Então, exopolítica e exodireito são temas bem presentes nesses órgãos, né, espaciais. Pode passar. Então, o que é exopolítica? Esse Alfred Weber, ele é um sociólogo, ele que criou primeiramente esse termo exopolítica e denominou como sendo o estudo dos processos políticos e de governo na sociedade interestelar. Quer dizer, quando já está tudo misturado, o ET aqui, o Gray, né? O ET de Varginha andando, participando de podcast, dando palestra, sei lá. Então, quando estiver acontecendo isso, a exopolítica vai tratar disso. Pode passar. Existe farta literatura a respeito de exopolítica no mundo, alguns livros agora já em português também, mas a maioria é literatura estrangeira. Pode passar. 4 pontos da exopolítica rapidinho. Contato extraterrestre e o comportamento da humanidade nesse cenário. Relações internacionais exopolíticas e governança interplanetária e o impacto nas estruturas de poder, influenciando a geopolítica e a diplomacia. Quando a gente fala de poder, é tudo, a política, a religião, tudo isso, né? A parte financeira, econômica. E o Steven Bass, ele é exopolítico bem famoso, já bem atuante nessa questão. Às vezes tem algum evento lá fora, na Inglaterra, nos Estados Unidos, tratando dessa temática, e geralmente o Stephen está lá falando a respeito desse assunto, porque é um tema que o exopolítico ele vai superar aí o ufólogo. Pode passar? Então, no contexto, né, da exopolítica, quando tiver já tudo revelado, o ufólogo ele vai ser exopolítico. No Brasil, a gente teve o reconhecimento da profissão, né, da categoria ufólogo pelo Ministério de Emprego e Trabalho, isso em maio de 2024. Então, o Brasil é o único país que reconhece o ufólogo como profissão, só que vai ter que ser depois restrito, porque o ufólogo vai virar um negócio do passado, quando for reconhecido, e a gente vai virar tudo exopolítico. Porque eu entendo que o ufólogo, pelos seus atributos e o seu conhecimento, deverá ser agregado dentro de algum grupo político para tratar desses normativos, já que tem essa expertise e essa especialidade. O futuro da exopolítica, então, ela desempenhará um papel cada vez mais importante na forma como nos relacionaremos com as diversas civilizações que estarão nos visitando aí, né, e talvez até morando aqui, e a descoberta de vida além da Terra ou de outra dimensão. Aí eu já coloco vida ultraterrestre, né, interdimensional, e a colonização de outros planetas e relações intergalácticas são possibilidades que vão surgir nessa exopolítica. Pode passar. O direito espacial, como a Paula bem falou aqui, elas são leis e regulamentações para governar a exploração espacial e o contato extraterrestre. Essa parte do contato extraterrestre ainda está muito incipiente, né? Não tem leis normatizando nada disso.
É só a questão mesmo da exploração espacial que está mais avançada. Temos que avançar nesse outro ponto do contato extraterrestre. Esse tema ele nos convida a contemplar o nosso lugar no vasto universo, ou seja, não estamos sozinhos. E as implicações da política e do direito espacial nos abrem caminho para um futuro mais pacífico, harmônico e próspero. Porque do jeito que a gente vive aqui, com o nosso egocentrismo e o nosso egoísmo terrestre, a gente só está se destruindo. Mas na hora que tiver outras civilizações, a gente vai ter que pensar fora da caixa. A gente vai ter que ter uma visão mais ampliada, sair de seres terrestres para seres cósmicos, ter uma visão mais ampliada. Pode passar. O direito espacial, esse aqui é o professor Tiago, ele é advogado também, doutor Tiago, ele é lá de Recife, foi o que falou com a Paula, ele até me ligou, o que está acontecendo, direito espacial aí, o que está, deu um rebuliço, mas ele falou em 2023 sobre o direito espacial, falando que realmente o direito espacial intergaláctico ainda está muito devagar, não tem nada a respeito disso. Aliás, tem. Vou mostrar para vocês. Pode passar. Direito espacial, no direito não existe nada que vincule ao tema ufológico, pelo menos por enquanto. É necessário no futuro se criar normas e regulamentos para isto, pois ainda é muito embrionário nessa temática. Agora passa o próximo. Existe uma proposta de direito espacial intergaláctico que foi descrito no livro do Alexandre de Fishburne. E no direito espacial, ele fala ali que a gente tem que normatizar, tem algumas regras quando tiver esses seres por aqui, para que a gente não se sinta invadido em algumas questões morais, culturais, políticas. Então tem uma série de coisas que ele já aborda nesse livro, mas é algo que são propostas, que ainda não estão devidamente sistematizadas dentro do direito espacial intergaláctico. Que é algo que a gente tem que pensar aí para o futuro. Pode passar. Aí já mudando um pouquinho, mas tem tudo a ver com a exopolítica também. A política, atualmente a gente percebe que ela está alinhada com a UFO-liberação, com a questão. Então tem as denúncias que estão ocorrendo no Congresso Nacional. O David Grush lá denunciou que os Estados Unidos têm naves inteiras, pedaços de naves e corpos não humanos. Eles não dão uma origem extraterrestre ou ultraterrestre, mas falam que são não humanos. Se é não humano, vem de algum lugar que não é daqui da Terra. Pode passar. Dentro ainda dessa política, eu queria deixar uma frase do coronel do Exército Calnil, que ele falou que inteligência não humana existe, isso ele falou em 2024, em maio, e tem interagido com a humanidade, e essa interação não é nova, e está em andamento. Ou seja, um coronel dando um depoimento desse, e agora ele já está numa comissão para a liberação também desses assuntos ufológicos lá nos Estados Unidos. Próximo. Mais um. Aí. Agora, em outubro de 2025, mês passado, a senadora Lauren Boebert, ela falou o seguinte: por décadas, nosso governo escondeu a verdade sobre OVNIs em um véu de segredos. Nós merecíamos saber o que realmente está acontecendo lá em cima. Isso está falando agora durante a campanha dela, e é mais um político, mais uma senadora que está imbuída aí na liberação. Assim, a população tem o direito de saber. E o caso da OAB aqui, está encampando essa comissão e tudo mais, isso é muito bom para o nosso país, para o município mesmo de Santo André, para o estado, para o Brasil, porque o assunto vai começar a ficar mais visível, e tendo respaldo de uma OAB é algo extraordinário. Pode passar. Então, terminando aí minha palestra, as perspectivas a partir de 2026 devem ocorrer aí novos avanços tecnológicos por meio da engenharia reversa, porque eles já têm algumas coisas, mas estão pegando mais, porque o que tem no mundo é a ganância tecnológica, por isso que existe o acobertamento, é um dos fatores que inibe
da gente conhecer isso, deverá acontecer aí um reconhecimento de vida extraterrestre ou ultraterrestre até 2030. O meu chute é até 2028, tá? De 2028 já vai, apesar que 2025, 2026 o negócio já vai começar a andar. Então é só ficar antenado aí nas notícias que a gente vai ver muita coisa. O acobertamento ele vai continuar parcial, não vai ter aquela liberação total. Por quê? Porque tem segredos, como bem o Saga falou aqui, segurança nacional. Então é problema de segurança nacional, é tecnologia secreta. Você pensa que esses drones 9 que estão aparecendo aí é coisa dos ETs? Não, é coisa dos países mesmo, dos Estados Unidos, da China, da Rússia, que eles estão usando a prerrogativa de ter avistamento já de OVNI e mandando os próprios drones modificados com engenharia reversa para espionar, né? Então, muita gente fica viajando na maionese, pensando que é isso, que é aquilo, tem que chegar lá. Nada disso. É tecnologia de fora, que foi feita em engenharia reversa e virou tecnologia espiã secreta dos países aqui, para esses países saírem na vanguarda, para esses países ficarem em primeiro plano frente aos seus inimigos. Avanços na exopolítica, né, troca do termo ufólogo para exopolítico, já falei algum termo similar, próximo. E aí, terminando, os filmes, eles geralmente trazem uma mensagem ou preparam as pessoas, né? E Spielberg tem se destacado na questão ufológica. Ele tem assessoria privilegiada de pessoas que entendem do assunto. No Contato Imediato de Terceiro Grau, ele teve assessoria do Joseph Hynek, que era um astrônomo que trabalhou no projeto Blue Book, projeto Livro Azul, né? E agora ele vai lançar aí, ele está falando que talvez mude o nome, mas falaram DIST, que é PRAC, né? Fazendo uma menção, mas pode ser que seja alguma coisa relacionada à revelação. Eu acredito que vai mudar para esse negócio da revelação, porque é o momento que nós estamos vivendo e as pessoas precisam estar preparadas para esse momento. Tanto a sociedade como um todo, as religiões, todo mundo tem que estar antenado no próximo passo. Próximo. Aí está aí o meu canal, o canal Edson Aventura, né? Quem não é inscrito, entra lá, se inscreve. A gente está numa campanha para chegar a 250 mil inscritos. Quem quiser ajudar também nas nossas pesquisas, tem como fazer isso lá, próximo. A gente não depende de governo, nada disso, não tem verba. Sempre fizemos de forma altruística e usando recursos próprios. Esse aí é alguns livros que nós já publicamos, né? Pode passar. E a gente está agora com o projeto de tentar fazer um museu, né? E as expedições, e a gente depende muitas vezes da ajuda das pessoas que acompanham isso. A gente vai para campo, somos os corajosos que dão a cara a tapa, né? Vocês pensam que eu fui vou para Cláudio agora, no final do mês, dia 13 provavelmente, ou 13 ou 14, provavelmente vai ser 13, senão a gente vai pegar um trânsito infernal, né? Sabe? E aí lá a gente vai continuar a pesquisa do caso Cláudio, né? E assim como outros lugares que a gente tem investigado, e no caso Cláudio específico, eu sofri uma ameaça, mandaram uma mensagem no meu celular, tipo, sai daí você e sua família que está correndo risco de vida. E eu não tinha avisado para ninguém que ia para lá. Agora, essa viagem eu avisei, mas tem algumas viagens que eu fui para lá e não avisei. E aí as pessoas sabem, né? Entram em contato com a gente, manda no WhatsApp, militar, pessoal da inteligência. E no caso Varginha, eu já tinha sofrido no começo a ameaça, como o Pacatini, ele sofreu inúmeras, foram dezenas de ligações de ameaça. Acabou meu tempo? Acabou. Então, beleza. É isso aí, queria agradecer. E a palmas para vocês aí que vão chegar até o final. Obrigado. Gostaria de chamar Victório Pacatini, passar a palavra para ele. Olá
Olá, amigos, boa noite. Que alegria estar aqui. Meus queridos, eu não vou ter tempo, viu? Essa história está ficando repetitiva, né? Ninguém tem tempo. Eu não conheço São Paulo, não sei andar em São Paulo. Quando estive aqui a trabalho, eu sou engenheiro industrial, projetista, gestor de projetos, estive aqui a trabalho em outras ocasiões, mas sai do aeroporto de Congonhas, já vai para a empresa, resolve, volta para o aeroporto, vai embora, não conheço nada. E eu, esse ítalo mineiro, na ilusão, eu que estou lá perto daquele monumento da Independência, só quando cruza Ipiranga, bairro Ipiranga, lá perto. Eu achei que vou sair com 40 minutos de antecedência, ainda cheguei meia hora atrasada, o senhor sei. Mas eu queria mostrar para vocês aonde a OAB esteve comigo, me ajudou dentro da pesquisa de Varginha. Eu só tenho 10 minutos. Então, queria parabenizar os meus colegas, o Sábio, o Boaventura, estão junto conosco desde o início. Eu, ítalo mineiro, passei minha infância lá na terra do Rei Pelé, Três Corações, o rei do futebol, do lado de Varginha. Lá eu montei uma base operacional, minha mama ainda residia lá, e ia e voltava em Varginha constantemente. Lá em Três Corações existe um gigantesco batalhão de engenharia de guerra, que é a ESA, Escola de Sargento das Armas. Muita gente acha que o nome escola nos remete a apenas uma edificação, 2, 3 andares, onde vai ter lá um quadro negro, um instrutor passando instrução para a tropa. Com certeza existe isso lá. Mas, meus queridos, é um lugar gigantesco. Eles têm tanques de guerra, lançadores de mísseis, toda uma engenharia de guerra, o maior batalhão de engenharia de guerra de todo o sul de Minas tomou conta da situação. Muito bem. Como eu tenho que resumir tudo, porque eu quero chegar aqui, os senhores vão ver como faz diferença ter um advogado do nosso lado. Então, a pesquisa se transformou no meu inferno astral. É claro, o Boaventura apresenta muito bem, ele é autoridade na pesquisa de Varginha, grande parceiro do Aldeir Couto. Queria dizer a vocês, eu estive com o Marco Antônio Petit ainda no telefone, você está indo lá para o evento da doutora Paula, na OAB, se dá um abração em todo mundo lá. Então já estou enviando um abração para todo mundo. Então, a pesquisa rapidamente se tornou uma imensa confusão. Boaventura foi sucinto em função do tempo, né? Ameaça de morte pelo telefone, eu sofri 3 tentativas de assassinato, eu já era diretor da Federação Mineira de Tiro Tático. Na 3ª tentativa eu reagi, é uma longa história, não tem nem como comentar isso com os senhores aqui agora, apesar de que eu gostaria muito. As forças militares negaram que estiveram em Varginha, negaram tudo. Eu sou louco, Boaventura é louco, Claudeir Couto, todo mundo é louco e irresponsável, ninguém sabe de nada. Nós nunca estivemos em Varginha. Tudo uma mentira, uma farsa. Eles falavam a mentira, nós vínhamos a público. Isso está aí nos documentários, eu já gravei documentários para mais de 60 países. E a coisa caminhou de tal forma que eles passaram a nos detestar. Eles nos odiavam. Uma das ocasiões, no início da pesquisa, eles quiseram encobertar tudo dizendo que nós todos somos loucos e que na realidade era um casal de anões deformados, muito feios, que deram entrada, e que a mulher estava grávida no Hospital Regional de Varginha, onde uma das criaturas passaram, é uma longa história, fizeram raio-x dela, os médicos neurologistas, cirurgiões viram a criatura lá dentro, filmaram ela também. Então viemos a público e dissemos, é tudo uma farsa, é mentira. Não existe esse casal de anões muito feios, deformados, que a mulher estava grávida. Na sequência, diante da confusão, eu fui intimado, né? Porque eu escrevi o primeiro livro, aqui está na 2ª edição, eu só tenho 4 unidades. O Incidente de Varginha, foi o primeiro livro publicado sobre a pesquisa de Varginha. Não era essa a capa, foi há 29 anos atrás, esse saiu há 2 meses. Então, fui intimado para um inquérito policial militar. Recebi intimação por escrito, eles ligaram para o meu apartamento em Belo Horizonte,
confirmando a minha presença. O que eu fiz? Procurei um excelente advogado, casca grossa, que me representou muito bem. E fomos lá para dentro do batalhão de engenharia de guerra, a ESA. Mais de 3.000 homens armados lá dentro. Os sentinelas nos escoltaram, tudo com Colt 45 no coldre, aqui na cintura, fuzil falo. Chego lá, o meu inquisitor estava sentado na mesa, o meu livro estava aberto em cima da mesa, cheio de papelzinho, assim, encaixado. Ele abriu o livro, marcador de texto amarelo, tudo marcado. E aí começou 4 horas de interrogatório. Era um jogo psicológico, ele ia e voltava. Não, mas aqui só está dizendo que um comboio saiu de Três Corações, foi no Hospital Humânicas em Varginha. Quem é que disse isso para o senhor? E eu dizia, coronel, em respeito às minhas testemunhas e ao nome de família que eu empenhei, eu vou me manter em silêncio. E a coisa andava, ele paginava o livro. Mas aqui o senhor disse que o comboio saiu de Três Corações e foi para a Unicamp. Quem foi que contou isso para o senhor? Coronel, em respeito ao nome de família, eu vou me manter em silêncio, o advogado do lado. Ele foi ficando irritado com aquilo, é claro, né? Enfim, eu também não tenho medo de assombração, meu advogado também não. Aí, 4 horas ele ia, voltava, uma pessoa treinada, ele foi indicado, ele é gaúcho, ele foi parar lá em Três Corações, ele foi indicado para conduzir. Senhores, e a conversa não acabava, e aquele troço já estava dando 4 horas. Mas o senhor aqui está afirmando, então, categoricamente, porque no meu livro tem foto de general, de coronel, de tenente, o Boaventura o citou aqui também. No primeiro momento, quando eu citei esses nomes todos da mídia, só tinha que ver a confusão. Mas aqui o senhor está dizendo que o general Lima estava assim, o general Lima era o comandante supremo lá da época. Aí meu advogado falou, meu senhor, mais uma vez, o meu cliente está honrando o nome de família, ele já disse que não vai dizer, nós estamos aqui há 4 horas, o senhor fica repetindo pergunta, o senhor vai para lá, vem para cá no livro, eu vou comunicar ao senhor que nós vamos dar essa sessão por encerrada. Viu? Outra coisa, o meu cliente não responde à justiça militar. Se o senhor tiver alguma outra incursão a fazer, o senhor use a lei, os meios civis cabíveis e nós estaremos lá. Com licença, desse jeito, casca grossa, o respeito, esse italiano tem que segurar, toda vez é isso, eu não consigo segurar essa emoção, nossa senhora. É como se tudo estivesse acontecendo de novo. Aí, uma confusão imensa, passei por um inferno e tivemos a oportunidade de estar com o Sário lá agora em Peruíbe. Uma palestra minha é de no mínimo 2 horas, são mais de 150 slides. E eu, perdido aqui em São Paulo, fiz questão de vir aqui prestigiar a doutora Paula, os senhores doutores da OAB. Minha parceira, eu pensei o que é enfrentar o inferno, mas tem um advogado do lado que também não está com medo. Boaventura citou a audiência pública nos Estados Unidos. Há 1 mês atrás, eu, Marco Antônio Petit, Tiago Tiquete, Fernando Ramad, estávamos numa audiência pública lá em Brasília, onde nós fomos lá denunciar o acobertamento. Publicamente, o deputado aceitou o projeto que nós preparamos, apresentamos queixa, porque pela lei, né, de liberdade de imprensa, os militares tinham obrigação de já ter divulgado documentos, fotos, vídeos. Nós estamos cansados de saber que existem dessas criaturas. Eles ocultaram tudo e há poucos anos atrás, quando os 25 primeiros anos, onde a lei se encerraria, eles teriam que revelar, acharam uma brecha na lei e postergaram por mais 25 anos, para 2046. Portanto, quem não tem nada a esconder, porque além da mentirada de tudo que fizeram, né, toda a confusão, por que não foram postergados? Então, nós já protocolamos um segundo pedido para chegar nas mãos do presidente da República. Okay? Estamos nisso até o fim. É a história da minha vida, não vou desistir de nada. E, aproveitando, o Boaventura mencionou Steven Spielberg e outros
produção cinematográfica. Um dos motivos de eu estar aqui em São Paulo é justamente tomando contato com estúdios, conversando, porque eu já escrevi 2 roteiros. O roteiro é baseado na pesquisa, na minha obra, com mais, né, alguns detalhes complementares. Nós estamos aí também trabalhando uma produção cinematográfica. É por isso que eu estou em São Paulo por mais alguns dias, né? E aí eu aluguei esse apartamento no bairro Ipiranga, interessante, uns nomes diferentes, divisa com Cambuci. Então estou fazendo os contatos, né? E ao encontrar com a doutora Paula, com a equipe toda, com o Aventura, o Saga lá em Peruíbe, há uma semana atrás, né? E eles me mencionaram, olha, vamos estar lá na UAB. Prazer estar aqui com vocês. Eu não trouxe nenhum slide, não deu tempo, mas o importante era vir aqui. Meu agradecimento para o resto da minha vida. Muito obrigado. Dando continuidade, convidamos Saga para receber um certificado da OAB, 38ª subseção. Convidamos agora Edson Boaventura para receber o seu certificado da OAB. Gostaria de dar início nesse momento à entrega das portarias aos integrantes da Comissão de Direito Espacial e Ciências Afins dessa subseção, que passam a compor oficialmente os seus respectivos cargos. Dr. Hector Leão dos Santos. Dr. Rafael Ribeiro dos Santos. Doutora Ana Paula Silva Simões. Passamos agora aos membros consultivos. Doutor não, ou sim, né? Edson Boaventura Júnior. Agora você é um membro. Suceliton de Souza Saga.
Tiago Fernando Soares Simões. Alexandre Cambuí. Ivan de Lima. Jefferson Arthur Sarneiro Bezerra dos Santos. E Cristiane Ribeiro. Este evento ele foi programado e estruturado através da Diretoria de Cultura e Eventos, sob a batuta da doutora Paula Azotti e da Comissão Espacial Ciências Afins, a qual eu passo a palavra à doutora Paula Roberta, as suas considerações finais. Gostaria de pedir para os novos membros da comissão vir à frente, todos. Vou fazer o meu discurso final. Peço que vocês esperem só mais um pouquinho e nós já vamos terminar. Inicio o meu discurso querendo lembrá-los sobre que o mundo mais precisa hoje. Precisa de pessoas dispostas e despertas, que não temam seu poder, que não se escondam, que não peçam desculpas por acreditar. E nós, que estamos aqui vivendo este momento histórico, somos estas pessoas, pois escutamos o chamado e algo dentro de nós não pode mais se calar. Tudo soma, porque nada nesse caminho é em vão. E sim, honraremos nossa história. Som. E sim, onde eu parei? E como humanidade, porque o melhor apenas está por acontecer. Existe um momento em que compreendemos que o que achávamos normal era só costume, vivenciando ambientes onde nossa voz era ignorada, satirizada, ou onde precisávamos nos justificar. Mas com o advento da comissão, validada por um organismo sério e robusto como é a OAB, passamos para um novo patamar. Entendemos ainda que as máscaras sociais querem conservar o conhecido e seguro, mas estaremos firmes, mesmo que isso tudo custe a validação externa, pois já não precisamos caber em etiquetas. Como dizia o filósofo Carl Jung, o que negamos nos submete, o que aceitamos nos transforma. Enfim, chegou o momento e não podemos mais fingir, nem nos trair. Algo já despertou, e esse despertar já não se apagará. Prepararemos a humanidade para o novo e desconhecido. Assim, inspirada aí, Edson, tem algumas coisas que você falou que faz muito sentido, mas já temos algumas declarações internacionais sobre o que você falou. Inspirada na conferência sobre civilizações extraterrestres e paz mundial, que aconteceu na cidade de Kona, Havaí, em 2006, que apresentou suas declarações sobre relações pacíficas com extraterrestres. Também na Conferência Mundial de Transformação da Terra, Novas Ciências e Tecnologia, Consciência e Exopolítica, em Kona, no Havaí, em 2007, onde foi apresentada a Declaração de Transformação da Terra e a Declaração do Dia da Liberdade Galáctica, lançada na Conferência da Imprensa da Cúpula Europeia de Exopolítica, em 2009.
Nós, da Comissão de Direito Espacial e Ciências Afim, Exopolítica e Ufologia, informamos que somos um grupo de cidadãos privados preocupado, buscando entender as implicações de políticas públicas das evidências relacionadas a OVNIs, vida terrestre e fenômenos anômalos. Dessa forma, nos comprometeremos em cooperar com organizações civis na investigação e análise de casos envolvendo avistamento de OVNIs que possam ser de origem extraterrestre. 2. Exploraremos as implicações da vida e tecnologia extraterrestre para o meio ambiente, para o consumo de energia e outras áreas vitais. 3. Declaramos a necessidade de a sociedade civil desenvolver protocolos aceitáveis, padrões de comportamento com civilizações extraterrestres, que os protocolos devem ser representativos das aspirações de toda a humanidade. 4. Declaramos nosso desejo de cooperar com civilizações extraterrestres na promoção de tecnologias amigáveis à Terra, ao cosmos e à vida, e incentivar o uso correto e disponibilidade aberta dessas tecnologias. 5. Expressamos nosso desejo de acolher aparições abertas de civilizações extraterrestres benevolentes. 6. Exigiremos a liberação imediata de todas as evidências possuídas por governos e seus contratados que confirme a presença da vida extraterrestre pela Lei de Acesso à Informação. 7. Firmaremos justiça restaurativa. E aqui, Pacatinho, um pouco do que você passou. Para quaisquer partes lesadas, especialmente nos casos de acobertamento governamental, cidadãos brasileiros que sofreram consequências físicas, psíquicas e financeiras. 8. Afirmamos que os governos nacionais que alegam representar os interesses na sua cidadania falharam repetidamente em não divulgar a realidade da vida extraterrestre. 9. Nos opomos ao fato de que os acordos governamentais extraterrestres não foram tornados públicos ou ratificados, de acordo com procedimentos constitucionais no Brasil, Estados Unidos e outras nações. 10. Declaramos que esses acordos secretos são uma violação da confiança sagrada dada aos governos nacionais para representar fielmente os interesses de seus cidadãos, através de negociações abertas e transparentes com nações estrangeiras, incluindo civilizações extraterrestres. 11. Nossa intenção é disseminar suas descobertas de uma forma que eduque o público em geral sobre as evidências relacionadas à vida e à tecnologia alienígena. Esse é o nosso legado. Não mediremos forças para alcançá-lo. Haverão barreiras, talvez até intransponíveis, mas estaremos fortes e resilientes, pois lutamos pelo bem maior, que é a nossa humanidade em transformação. Isso é tudo. Obrigado, membros da Comissão de Direito Espacial e Ciências Afins. Esse é o nosso novo legado. Agradeço a todos e conto com a contribuição de todos para esse novo legado. Obrigada. Com este evento encerrado, agradecemos a participação de todos que vieram prestigiar essa noite. Tenham uma excelente noite. Aqueles que puderem, eu peço que subam até o rooftop. Muito obrigado. Vou aprender com você, você fazer só higiene pessoalmente. Nem me pegou lá no cantinho, que droga. Eu preciso aprender também com vocês. Eu já fiz várias.